Bom dia, galera. Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para mais uma aula de AutoCAD. E hoje eu vou explicar para vocês o AutoCAD Web, explicar algumas ferramentas para que vocês consigam fazer os exercícios. A gente faz o login. A gente tem aqui a possibilidade de vincular os arquivos com o nosso Drive do Gmail, Dropbox, com a nuvem. Novo arquivo, aula 01 Web, e a gente vai trabalhar em metros. A gente tem dentro do View a área de modelagem e os layouts, a área de impressão. E a gente tem aqui um estilo de plotagem. Aqui em propriedades, as propriedades dos nossos objetos, as camadas. A gente tem recursos bem limitados no AutoCAD Web, a gente não tem todas as configurações. Aqui a gente tem os blocos. Aqui a gente tem os arquivos externos. Então, basicamente, essa caixa bem reduzida. E as ferramentas principais que a gente tem aqui. Então, a gente consegue trabalhar dentro do AutoCAD de uma forma mais básica. Aqui o Ctrl Z, né, e o avançar, uma janela de zoom aqui. E aqui embaixo a gente tem a barra de comandos e aqui o controle que a gente tem do nosso desenho, né. Aqui, se eu quiser mudar o tema para modo branco ou modo preto, vamos dar uma olhadinha nessas ferramentas. Quero fazer um retângulo de 5,5, 5.5, e aí eu não vou digitar vírgula e sim tab para ir para o próximo. 5,5 por 10, enter, ele ficou pequenininho, eu posso clicar aqui ou dar um duplo clique na roda do mouse. A ferramenta Círculo, ela abre aqui 3 pontos, 2 pontos e tangente, tangente, raio. Está bem mais reduzida. 2 pontos, então vou pegar aqui. Se eu quero achar o ponto do meio, a gente vem no midpoint. Bem no meio. O outro círculo, vou colocar o centro aqui e o raio. E a gente tem a opção de colocar diâmetro também, tá? 3 pontos que passam por aqui e por aqui. Tangente, tangente, raio. Eu quero que seja tangente a esse com raio 2. O arco, eu não tenho outras opções do nosso arco. Se eu tivesse uma porta de 1 metro, a ferramenta arco aqui ela é muito pobre, hein? Primeiro ponto, o ponto intermediário e o terceiro ponto. É só isso. O que a gente faz neste caso? É bem difícil trabalhar com a ferramenta arco. Então aqui a gente faria uma coisa mais simples. Utilizaria a ferramenta Trim. Então ferramenta parar e eu vou clicando nas partes que eu quero. Em vez de utilizar a ferramenta arco. E aí a gente tem as outras ferramentas, né? O Spline, onde a gente faz as linhas com pontos de controle. A ferramenta linha, que é a ferramenta que a gente já conhece. Que se eu quiser fazer uma linha com um determinado ângulo, eu posso utilizar o modo polar aqui com o ângulo que eu quiser. Ou, observe que o sinal de Tab aqui, ele é a segunda opção. Se eu quiser colocar aqui 3 metros e dar uma direção em ângulo, eu coloco Tab e digo quantos graus, né? Vamos por 15 graus. E a ferramenta Ashura. Olha que legal que ele tem muitas opções. E é só a gente passar em cima das áreas fechadas. Definido. E a gente tem aqui o ângulo. Eu vou colocar passo de ponto 1. Vou colocar sim aqui, vamos ver o que dá. Quando eu cliquei em sim, ele fez linhas tanto horizontal como vertical. E vou colocar ali, vou colocar aqui também. Pressionar em Enter, fez a Ashura. Então é uma ferramenta bem interessante, mas um pouco mais difícil, que vai exigir um conhecimento maior aí para se estudar realmente o AutoCAD Web. E aqui a gente tem as várias opções aqui das ferramentas. Ferramenta mover,
Aqui a ferramenta Stretch, ferramenta Espelhar, ferramenta Fillet, a gente define o raio, copiar, aparar, apagar, né? Rotacionar, escala, offset, juntar os pontos, ferramenta parar e aqui copiar a propriedade, né? Copiar a propriedade, estender e explodir. Então esse era o ponto que eu queria chegar para explicar as ferramentas. E os exercícios que eu passei até agora, a gente consegue fazer com essas ferramentas, a planta, o corte e algumas coisas, e vocês vão tentando fazer o máximo possível dos exercícios. O que não conseguir, a gente depois dá um jeito, né? Porque o AutoCAD Web é um pouco mais limitado. Então, bom exercício e até a próxima aula.